Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo aqui no dia de hoje. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é conosco e junto vamos meditar nas Santas Escrituras que já está aqui, ó. O propósito é esse, é meditar na palavra de Deus. Mas antes de mais nada, vamos pensar um pouco. Meus irmãos, nada acontece sem a permissão de Deus. E outras coisas não quer dizer que Deus está de acordo. Deus só apenas fez assim, ó. E o Senhor os largou com suas paixões infames. Então estamos tendo hoje, nos dias atuais, muitas paixões infames. De pessoas que acham só porque um fez e todo mundo está fazendo, é sinal que Deus está de acordo com aquilo ali. Nem sempre Deus está de acordo. E se você for para o livro de Romanos, onde nós vamos meditar aqui hoje, Romanos capítulo 1, do versículo, daqui a pouquinho já vou te dar os versículos, mas vamos meditar aqui o porquê que Deus os largou com suas paixões infames. Tem coisa, irmão, que não adianta você falar, tem coisa que não adianta você mostrar, tem coisa que não adianta você orientar. A pessoa já é casa rebelde, não vai ouvir, tanto homem quanto mulher. Não adianta você ficar insistindo, porque a palavra de Deus diz o quê? Não lançarei pérola aos porcos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, faça a tua parte, glórias a Deus. Vá fazer a obra de Deus. Se estão te isolando, te colocando no canto, para você não ter nem oportunidade para falar, porque eles querem esconder a verdade, saia para pregar para fora. Faça que nem eu. Glórias a Deus. Prego na rua, prego no trem, prego na estação de trem, prego na condução, prego no trabalho, prego tudo quanto é lugar, irmão. E estou pregando aqui agora para você nessa live. Abre uma live aí na sua casa. Falaram que é do diabo. A live que você faz, falaram que é do diabo, o telefone que você tem. Isso é uma mentira do Satanás, meu amigo. É porque Deus já está fazendo a obra através de você. E através de você as pessoas já estão se convertendo. Glórias a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus? Eu vou tirar esse óculos bonito aqui. Ô glória! Ô glória! Vamos lá. Meu irmão, esse é o propósito de Deus. Na minha vida, na tua vida e em nossas vidas. E sempre quando eu puder, nas oportunidades, eu vou estar aqui pregando o evangelho. Eu tenho dado aconselhamento aos meus amigos que estão sendo silenciados na marra. Irmão, eu percebo as coisas de longe. Glórias a Deus. Ainda mais depois do que aconteceu na minha antiga igreja. Glórias a Deus. Aquilo ali foi para mim pegar experiência e entender hoje tudo que está acontecendo. Todas as vezes a gente vê a desculpa assim. Pela omissão dos homens, Deus está fazendo desse jeito. Glórias a Deus. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira pela omissão dos homens. O que tem de homem de Deus querendo pregar, testemunhar e falar. E pregar a verdade, amigo. Falar a verdade como a Bíblia é. Aí vai lá, coloca ele no canto, isola ele. Aí vai lá, coloca o bichinho lá quietinho, um zip na boca do bichinho, para o bichinho não poder falar. Aí depois quer falar que é por causa da omissão dos homens. Ah, pelo amor de Deus, ó. Vai enganar outro. Glória. É que o modismo tá aí, ó. Glórias a Deus, ó. Glórias a Jesus. O que nós estamos vendo, meu amigo e minha amiga, sabe o que é? É o anticristo, o diabo e os demônios que voltaram a atuar em muitas igrejas. Essa que é a realidade. E é o que eu vou falar aqui agora. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, do versículo 18 ao 20, e nós vamos pular para o 32. Olha o que diz. A idolatria e depravação dos gentios. Isso foi uma carta que Paulo direcionou à igreja de Roma. Porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. Nós estamos vendo isso acontecer. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
tanto do seu eterno poder como da sua divindade, se estendem, e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e quadrúpedes, e répteis, pelo que também Deus os entregou às consciências do seu coração, e à imundície, para desonrar até o seu próprio corpo, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à sua natureza. Agora esse versículo aqui. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consente aos que fazem. Meus irmãos, minhas irmãs, mais claro do que isso, não tem como você não compreender. Pega o livro de Romanos, capítulo 1, pega esse versículo aqui e vai até o final. Aí aqui do versículo 27, que eu não quis ler, não é porque eu estou com medo de ler não, é porque é para ganhar tempo, glória a Deus. Do versículo 27 até o versículo 30, fala da quantidade de pecados que vinha acontecendo dentro da igreja, dentro da congregação, dentro da sinagoga. Se você for ver as cartas que são direcionadas às igrejas, não está direcionado diretamente ao ímpio, porque claramente o apóstolo Paulo, ele já tinha noção de que o ímpio vivia uma vida ímpia, mas quando ele ficou sabendo de longe que os irmãos estavam praticando o que os ímpios estavam praticando, então somente o Espírito Santo inspira Paulo para que assim venha enviar as cartas. O que nós estamos vendo hoje nos dias atuais? Uma desculpa esfarrapada, sem pé e sem cabeça, com a desculpinha dizendo pela omissão dos homens Deus está fazendo. Isso é mentira, irmão. Se você for olhar para a Europa Ocidental, você vai ver que as igrejas de lá morreram, as igrejas de lá acabaram quando começaram a mudar as coisas e começaram a inventar cargos que a Bíblia nunca autorizou, mudando assim o percurso das Escrituras Sagradas. Entenda muito bem. O que eu vou te relatar aqui agora, à luz das Escrituras, Deus, já largou de mão. Mas, irmão, é avivamento, é poder de Deus. Tem certeza disso? Tem certeza disso? Isso que você está falando? Porque avivamento sem a revelação da palavra e tão somente sem obedecer às Escrituras não é avivamento. É movimento da carne, é movimento de Satanás. Quando diz assim, porque do céu se manifestou a ira de Deus, Deus está irado em muitos lugares, com muitas igrejas, com muitos pastores, que por causa disso aqui, tem mudado o rumo da direção das Escrituras sem a autorização de Deus. Por isso que continua dizendo, sob toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que ele quer dizer com isso? Verdade e injustiça. É que a verdade de Deus não está valendo mais nada. Vale o que está dando certo. Deu certo. Deus está no negócio. Só se for o Deus de mamão, com o Deus do dinheiro. Porque se formos caminharmos pelas Escrituras, por isso que eu digo, eu estou sempre avisando aqui nas lives, nas igrejas por onde eu estou pregando, eu estou falando, você precisa voltar para as Escrituras. Você precisa voltar a ler a Bíblia, para se verdadeiramente, quando você perceber as coisas, se aonde você está, verdadeiramente você está indo para o céu ou para o inferno. Glórias a Deus. Quando os amigos meus vieram conversar comigo, que igrejas fora do meu campo, que não é do meu campo não, graças a Deus que ainda não está acontecendo isso. O dia que estiver acontecendo, eu capino na linha, eu saio fora.
Porque se estiver indo contra as escrituras, irmão, glórias a Deus. Mas vamos lá. Quantos amigos meus vieram conversar comigo dizendo que estão sendo silenciados e por falar a verdade foram colocados no banco? Eu comecei a raciocinar e comecei a buscar nas escrituras referência o motivo dos quais isso está acontecendo. E quando eu estava pregando na igreja do pastor Maurício, quando o pastor Maurício traz a introdução antes de passar para mim, falando do espírito de Jezabel, aí minha mente, irmão, eu que sou um crente bíblico apocalíptico, a minha mente rapidinho, opa, peraí, espírito de Jezabel? Aí começou minha mente a sinalizar nas escrituras, e o Espírito Santo começou a falar dentro de mim. É isso, meu servo. O espírito da Jezabel já está em muitas congregações. Por isso que estão silenciando os homens de Deus. Por isso que muitos pastores ficaram frouxos. Não prega mais a verdade como tem que pregar. E está concordando com o modismo. E eles sabem muito bem que não tem respaldo bíblico nem no Antigo e nem no Novo Testamento. E do céu já vem se manifestando a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Aí quer falar para mim que é a omissão dos homens? Só tem um homem só na igreja. Não tem outros não para ser levantado. Levanta o adolescente, levanta o jovem, levanta o adulto, levanta o velho. Não tem ninguém que queira pregar. Não tem ninguém que queira anunciar. Não tem ninguém que queira falar a verdade. Meu irmão, tem coisa que eu sou muito observador. Eu fico só de longe vendo, observando. Os imorais têm muito mais apoio do que aqueles que verdadeiramente estão com a verdade na mente, no coração e no corpo. Glórias a Deus. Por que os imorais têm quase 1 hora para pregar, quase meia hora para pregar, quase 20 minutos para falar? E quando é aquele que verdadeiramente está com a verdade, não, 5 minutos, hein? Olha lá, hein? Olha, 5 minutos, 10 minutos, não passa disso não. É que estão com medo da verdade, irmão. Não tem outra. Glórias a Deus. Eu, graças a Deus, irmão, eu tenho mais de 20 anos de estrada. Eu não aceito ficar no banco. Só se eu tiver pecado. Se eu estiver pecando mesmo, aí tem que me colocar no banco. Aí eu vou ficar quietinho lá no meu banquinho. Agora, sem motivo, ficar no banco, abrir minha agenda. Minha agenda estava fechada, abri minha agenda. Agora eu tô saindo para pregar em tudo quanto é lugar. E eu dou isso exemplo para aqueles também que estão sendo silenciados. Está sendo silenciado? Está sendo colocado no banco sem motivo, porque você falou a verdade? Abre a tua agenda para pregar, ora. Tem rua para pregar, tem estação de trem para pregar, tem dentro do trem para pregar, tem dentro do ônibus para pregar, na van para pregar, na Kombi para pregar, nos montes, igual de vez em quando eu vou ao monte orar e começo a pregar lá no monte. Mas, irmão, não tem ninguém. Uma hora ou outra alguém vai se converter. Teve um dia que eu estava pregando no monte. Meu irmão, é incrível aquilo, é incrível. Quando você está com a palavra de Deus no coração, não adianta, ninguém te para. Glória a Deus. Eu estava pregando no mato, os matos estavam altos, nesse dia a produção não estava comigo. Glórias a Deus, que ela que é a minha produtora, a produção, Rafaela Oliveira Oficial. Se você quiser conhecer como ela produz bem, é só você entrar no canal no YouTube dela que ela tem aí. Só que nesse dia ela não estava comigo, o mato estava alto e eu comecei a pregar, irmão, como se estivesse na igreja. Glórias a Deus, porque eu aprendi assim com aqueles pregadores de há 20 anos atrás. Quer ser um bom pregador? Vá pro mato para pregar, vai lá pra roça, vai para esses lugares e começa a pregar lá, que quando chegar a tua vez lá no altar, você vai pregar com muita autoridade. E eu tô lá no meio do mato, lá nos montes, pregando e anunciando como se fosse uma multidão. Do nada, irmão, me deu um susto na hora que eu tava pregando. Saiu um rapaz de dentro do mato, chorando em lágrimas, desesperado.
e levantando a mão, eu quero aceitar a Jesus como Salvador. Irmão, será que Jesus vai me aceitar porque eu fiz isso, eu errei, eu pequei, eu fiz aquilo outro? Falei, claro, meu amigo, que Jesus vai te aceitar. Glórias a Deus, vem aqui. E quando eu tenho o costume de andar com o meu óleo, com o óleo da unção, falei, joelha aí que eu vou orar por você. Glórias a Deus. Orei por ele ali, irmão, e foi uma bênção do Senhor. Glórias a Deus. Ele, onde é que fica a sua igreja? Ó, a minha igreja fica um pouco longe, meu amigo, mas não importa a igreja que você é. Procura uma igreja mais próxima da sua casa, pode ser do lado da tua casa. Se estiver verdadeiramente ali ensinando a palavra de Deus, como a palavra de Deus tem que ser ensinada, vai lá, meu amigo. Congregue ali, converse com o pastor, seja membro daquela igreja, fique ali até o arrebatamento da igreja, porque o meu ministério, irmão, é um ministério interdenominacional. Glórias a Deus. Eu não tenho o meu ministério de dizer só a minha igreja é melhor. Não. Todas as igrejas são boas, desde que esteja verdadeiramente ensinando o que a Bíblia diz. Essa igreja é boa. Agora, se não estiver ensinando o que a Bíblia diz, irmão, essa igreja é ruim. Sai fora daí. Porque eles estão indo para o inferno e vai te levar junto. Igreja que não ensina a Bíblia como a Bíblia é sinagoga de Satanás, conforme está no Apocalipse. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu não comecei agora, irmão. Eu tenho mais de 15 anos de estrada. Glórias a Deus. Eu sei muito bem quando a pessoa está querendo esconder a verdade e quando não está. Mas coitados dos meus amigos que vieram conversar comigo, estão passando um aperto, irmão, por causa desse modismo que está agora, porque é um modismo. É um modismo do Satanás. E o diabo só tem isso nos lábios. Parece que tem um monte de versículo repetidamente, irmão. Interessante isso. Tá vindo desde lá de Débora até o Apocalipse. Pela omissão dos homens, Deus está falando. Só tem esse versículo? Glórias a Deus. Pela omissão dos homens. Pelo que eu sei, só aconteceu uma vez só lá em Débora. Glórias a Deus. Então, repetidamente isso. Quando não é isso, estão esculhambando com o apóstolo Paulo. Não, porque Paulo era discriminatório. Porque Paulo não gostava de mulher. Você viu? Não quis nem casar. Eu até desconfio de Paulo. Deus me livre, irmão. Que mentalidade diabólica é essa? Glórias a Deus. Glória a Jesus. E glória ao Espírito Santo de Deus. Mas já que o Senhor me levantou para falar a verdade, eu vou falar a verdade, irmão. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Mas casa rebelde são. Glória a Deus. O único conselho que eu tenho dado para os meus amigos é: não se deixe se silenciar. Mas, irmão, não estou me dando mais oportunidade da igreja. E você precisa da tua igreja para pregar? Vá para a rua, ora. Vá para as conduções de trem. Vá para o shopping, vá para o monte, vá para onde você tiver de ir, mas pregue o evangelho e anuncie as boas novas de salvação. Glórias a Deus. Irmão, já estou velho, irmão. Eu sou sincero, já estou velho. Estou com 49 anos de idade. Não sei nem se eu vou passar dos 50, porque o meu pai fez 50 anos e morreu. Glórias a Deus. Mas se eu passar dos 50, eu vou agradecer a Deus. Ele deu a oportunidade para me fazer hora extra. Tem gente que já está fazendo hora extra, está com mais de 10 anos de hora extra, está com 60 anos, 65, 70, 75, 80, e aí vai indo. Recentemente agora eu pregando na igreja do pai da Rafaela, o pai da Rafaela falou que está no banco de hora. Cuidado, hein? Banco de hora é perigoso. Ficar muito tempo no banco de hora vai dar exclusão. Ó, papai vai levar para a eternidade. É melhor ficar na atividade. Glória a Deus. A Bíblia diz o quê? Levanta e anda, que a jornada é muito longe. Banco de hora não. É melhor fazer hora extra, caminhando. Caminhando. Não é aqui o vosso descanso. Levantai-vos e andai. Mas vamos continuar. Glórias a Deus. Então, irmão, Deus nos chamou para isso. Ah, irmão, rua, nenhum desses lugares estou podendo mais pregar. Vai para sua casa aqui, irmão. O que eu estou fazendo aqui? Faz a live. Irmão, quando eu encontro muita resistência em negócio de rede social e mídia social, pode ter certeza, a pessoa deve estar escondendo alguma coisa. Eu logo começo a desconfiar. Quando começa a ter muita resistência, não, que não sei o que, isso aí não é de Deus, a igreja não precisa para isso. Quem falou que a igreja não precisa, irmão? Tem uma igreja aí, que eu não vou falar qual é o nome, que eu gosto muito dessa igreja, considero muito ela. Ela ficou anos e mais anos falando que a televisão era do Satanás. Hoje ela está com a TV na igreja dela. E aí? Imagine
se eles lá na época entrassem na televisão, esse eu posso falar, porque esse eles vivem direitinho, igual a Igreja Universal entrou, e está lá até o dia de hoje, falando de Jesus. Glórias a Deus. Imagine se eles têm mais de 1 milhão de convertidos, eles iam ter mais de 10 milhões de convertidos. Então, aproveite as oportunidades que estão na sua mão. Deus não te deu essa oportunidade aí à toa não, meu amigo e minha amiga. Olha o que eu estou fazendo aqui. Se eu fosse ouvir esses crentes tapados, essas crentes tapadas, que é assim, ó, era para mim tinha que ter cancelado. Mas graças a Deus que eu tenho até o curso. Eles não sabem nem o que é curso de marketing, telemarketing. Entendeu? E diz que ainda tem estudo ainda, hein? Só se comprou o diploma. Glórias a Deus. Porque tem muita gente aí que diz que tem estudo e comprou o diploma. Tem muita gente aí que diz que é formada em teologia e comprou o diploma. Glórias a Deus. Um tempo desse daí vieram questionar minha formação teológica por causa do jeito que eu prego. Eu falei, vai entrar em contato com Brasília, ora. Seminário Teológico Paulo Macalão, entendeu? Um dos fundadores daqui, um dos grandes fundadores da Assembleia de Deus, matrícula 33.280, entre em contato, liga pra lá, pô. Só que eu não sou muito chegado a pregar teologia, não, eu gosto de pregar bibliologia, que é Bíblia, sabe por causa de quê? Que aí já vai mostrando todo tipo de pecado, por causa de que tu vai pro inferno. Se você quer saber se você vai pro céu e pro inferno, lê a Bíblia. Não fica só contando tudo com o pastor do altar não, tá? Porque tá cheio de pastor mentiroso aí. Principalmente esses pastores aí que andaram fazendo consagrações que a Bíblia não autorizou. Glórias a Deus. Um tempo dessa daí, viu uma sacerdotisa, bom tempinho isso daí, viu uma sacerdotisa de Acerá, falando que a minha consagração era falsa, que tinha que me consagrar. Eu falei, opa, mulher nenhuma coloca a mão na minha cabeça para consagração. Isso é antibíblico. Isso é pecado. Isso é condenar a alma ao inferno. Aonde tá essas mulheres hoje, ó? Partiu pro outro lado da vida. Se tá no céu, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Todos aqueles que estão indo contra as escrituras vão queimar no fogo do inferno. Não adianta ficar inventando, não. Eu sirvo a Jesus há mais de 20 anos. Essa história começou de uns tempos pra cá. Já que começou de uns tempos pra cá e agora é moda, fez, todo mundo tá fazendo, vamos consagrar o jumento, vamos consagrar os corvos, vamos consagrar o vento, o mar, vamos consagrar a baleia, vamos consagrar as árvores, vamos consagrar a natureza, vamos consagrar o peixinho, vamos fazer a consagração universal de tudo agora. Entendeu? Que depois que puxa um erro, tudo vem atrás. Ainda estão questionando, detalhe, ainda estão questionando as palavras de Paulo. Ainda estão questionando as palavras de Paulo. Imagine a mentalidade dessas pessoas, irmão. Imagine. Questionando, eu acredito que na cabeça deles, eles questionam também até a formação de Paulo. Paulo foi formado no meio dos rabinos, entre os fariseus, saduceus, os herodianos e os filósofos e os estudados da época. E quem converteu Paulo, quem consagrou Paulo foi o próprio Jesus. Para azar teu, para azar tua, que fica questionando as palavras de Paulo. Essa carta que eu estou lendo aqui de Romanos foi a carta que Paulo enviou à igreja de Roma. E a pecação estava rolando solta. Tudo começou com o liberalismo. Depois que veio o liberalismo, aí entrou as sacerdotisas de Acerá, aí entrou o pai e filho com a mãe fazendo sexo, e entrou um monte de coisa. Vai ler a Bíblia que você vai ver isso. Em Corinto mesmo, a pecação estava rolando solta. Porque tudo começa com um erro bíblico e com a liberação teológica para aquilo que a Bíblia nunca autorizou. Por isso que eu prefiro ficar com as escrituras. Entendeu? Ainda mais eu, 49 anos de idade agora, com o pezinho pertinho da cova, eu começar a distorcer as escrituras, Deus me livre, irmão. Tem um montão de crente que tá morrendo dentro da igreja com o microfone na mão. Imagine eu.
Começando a distorcer as escrituras. Tem nada não. Vamos consagrar jumento, vamos consagrar os peixes, vamos consagrar todo mundo. Tá entrando aí. Vamos topar tudo por dinheiro. Silvio Santos não tá aí não, já morreu, mas vamos topar tudo por dinheiro. Vamos consagrar tudo. Traz tudo pra cá pra consagrar. Deixou seu dízimo de oferta, o restante não interessa. Você vai pro inferno, você vai pro céu. Dane-se quem tá querendo ficar de qualquer maneira. O pensamento de muita gente hoje tá assim, irmão. Horrenda coisa é, a Bíblia diz, cair na mão do Deus vivo. E quando eu vejo umas coisas dessa, irmão, existe pastor de referência que eu sempre gostei deles, ouvi eles pregando. Hoje eu não ouço mais. Eu não ouço mais. Quando eu vi que eles entraram nessa, eles entraram nessa, com medo de perseguição, eles entraram nessa. Porque hoje você falar a verdade, tá dando perseguição agora. Vocês vão ver. Se continuar andando do jeito como é que está andando o nosso país, o Brasil, graças a Deus que temos promessa aqui para esse país, Deus não vai permitir. Irmão, vai ser um esfriamento total de tudo. Olha o que aconteceu na Europa Ocidental. As igrejas começaram a fechar uma atrás da outra, foi como efeito dominó. Eles começaram indo no modismo, vão entrando com o liberalismo, depois do liberalismo começou a entrar pecados um atrás do outro, quando foi ver, as igrejas começaram a fechar uma atrás da outra, porque só tem uma coisa para frear: Satanás, os demônios, o pecado e a operação das trevas, é autoridade e poder, consagração, separação do mundo e obediência às santas escrituras. Por isso que tá aqui, ó, porque do céu se manifestou a ira de Deus. Tem gente que fala por aí pregando que Deus não vai cobrar ninguém não, só se for no evangelho segundo Satanás escreveu para você. Porque Deus está irado com muitos pastores, porque tá fazendo coisas que Deus nunca autorizou, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus levantou só sacerdotes. A Jezabel foi ousada, levantou sacerdotisas. Por isso que no Apocalipse lembra dela, e não está lembrando à toa. No Novo Testamento, Jesus falou: vos darei pastores, que vos apacentam. Aí o que o espírito de Jezabel vai? Levanta, deixa quieto, você já sabe, não precisa nem falar, né? Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Irmãos, irmãs, graças a Deus que o pastor Maurício trouxe aquela palavra lá na igreja dele. Aquilo ali me chamou muita atenção quando ele estava falando. Depois eu tenho que até ter uma conversa com ele nas profundezas do rio de água viva. Ele mandou uma mensagem para mim, aí eu tenho que ter uma conversa com ele, uma conversa boa. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aí eu entendi, irmão, porque em alguns lugares onde eu sempre passei pregando, eles não estão me chamando mais. Eu compreendi. Aí eu comecei a entender. Tá todo mundo no modismo. Que maravilha! Entrou dízimo e oferta, o resto que se dane. Você vai pro inferno, você vai pro céu. Aí eu comecei a entender. Glórias a Deus. Porque eles sabem quem tá com a verdade e quem não tá. Aí você acha que eles vão chamar para pregar lá? Vai nada. E ainda se eu vou pregar em algum lugar por engano, é porque eu não sabia. Eu não sabia, porque até no exato momento não tinha assimilado ainda para mim ainda a situação daquele lugar. Mas graças a Deus que um pastor falando, numa reunião que eu tive, numa reunião entre os obreiros, o pastor falando fez eu sinalizar. Se você não está de acordo, o que você está fazendo lá? Aquilo ali foi me chamando muita atenção, varão. Aqui foi me chamando muita atenção, varoa. Eu comecei a perceber as coisas. Toda vez na reunião o pastor jogava aquilo. Se você não está de acordo, o que você está fazendo lá? Se você não está de acordo, toda reunião de obreiro. Aí o pastor está falando, se você não está de acordo, o que você está fazendo lá? Aí eu comecei a me policiar, comecei a me analisar, porque a Bíblia diz, está escrito, antes de tomar 6 exames, se pôs o homem, depois sei. Aí eu comecei a me analisar. Falei, é mesmo, sabia? Se o líder total, o líder cabeça total, tá sinalizando, o que eu vou fazer lá? E detalhe, hein?
os pastores mais velhos que é coligado dessas convenções quebradas, a ordem é silenciar esses pastores que ainda estão indo contra. Cuidado, hein, pastores? Cuidado, hein? Essa sua união com essas convenções estranhas aí vai custar a tua cabeça. Você ainda que está vivendo a verdade. Sai fora enquanto é tempo. Graças a Deus que eu lembrei disso aqui para falar na live. Cuidado. Glórias a Deus. Mas vamos continuando. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Porque Deus lhe manifestou. Já está tudo manifesto aqui nas Escrituras, irmão. Não precisa inventar mais nada para ganhar o pecador, não. É só falar o que está escrito. Essa historinha, não, se falar o que está escrito vai espantar o pecador. Mentira. Prego o evangelho há mais de 15 anos. Pregando a palavra de Deus como ela é, só espanta duas coisas. O pecado e o diabo. Eles, sai correndo e a carne começa a se alinhar com as Escrituras. Vamos continuar. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificado como Deus, nem lhe deram graça, antes seus discursos se desvanecerem em seu coração, insensado se obscureceu. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Ah, mas o irmão é contra isso? Não está dando certo? Nem tudo que está dando certo, meu amigo e meu amigo, não quer dizer que Deus está ali, não. É só você ir para a igreja de Laodiceia. Tava tudo dando certo, mas Jesus, não estava mais lá. Jesus já tinha, se mandado de lá há muito tempo, só que ele é misericórdia. Mesmo tendo saído, mesmo ele sabendo que ele foi expulso daquela igreja, e estava todo mundo no avivamento da carne, no avivamento do Satanás, Jesus estava lá do lado de fora, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e ouvir a minha voz e me aceitar novamente, eu entrarei, cearei com ele e comigo. Aquilo foi uma carta direcionada para uma igreja, não foi para os ímpios pecadores. A carta de Laodiceia, escrita lá na ilha de Pátmos por João, recebendo a revelação do Apocalipse, foi uma carta direcionada para uma igreja que tinha expulsado Jesus. E aí, o que você me diz? Vamos continuar, coração escurecido. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. É o que está acontecendo. Muitos deles dizendo-se sábio. Aí meu anel aí, eu sou formado, eu posso fazer o que bem entender. Eu sou o vice-deus. É o que está acontecendo. Tem Deus e tem o vice-deus. Ele agora é o vice-deus. Vamos distorcer. Tragam tudo para cá, até o jumento que eu vou consagrar. Vamos lá, traz tudo. É o que está acontecendo hoje. Por causa disso aqui, formação teológica, tá uma confusão terrível agora. Aí para muitos que são formados em teologia, a palavra de Deus já não serve mais. Porque a palavra de Deus tem pontos difíceis de se compreender. Nunca, irmão, nunca teve. Eu estava no mundo, servindo a Satanás. Era visitante de centro de macumba, de feitiçaria. Eu servia ao diabo, ia para os bailes, ia para tudo quanto é tipo de lugar, para discoteca. Quando ouvi esse evangelho pela primeira vez, evangelho puro, genuíno e aplicado à luz das Escrituras, me transformou. Eu fiquei curioso com tudo aquilo que eu via. De início, eu tinha entrado por causa de uma menina. Mas observando tudo, começando a prestar atenção nas Escrituras, por um pastor que era ali alinhado, 100% nas Escrituras, que eu tenho maior consideração por esse pastor, o pastor Natanael. Continua firme, meu amigo, naquilo que o Senhor colocou na sua mente e no seu coração. Você não está errado, não. Você tem a palavra de Deus 100%. Errado é aqueles que estão distorcendo as Escrituras. Glórias a Deus. Os teus dias são prolongados sobre a face da terra por obediência à palavra de Deus. Glórias a Deus. E os pastores não são os mais novos, não. Os mais velhos também estão sendo silenciados, tá? Porque tem que aceitar na marra o modismo. Tem que aceitar. Se não aceitar, por isso que eu dou um conselho, sai fora dessas convenções quebradas. Isso aí são convenções de Satanás, querendo te obrigar
a distorcer as escrituras. Ah, eu sou formado aqui, ó, em teologia. Mas não é porque eu sou formado em teologia que me dá o direito de se desfazer das escrituras e distorcer o que está escrito. Glórias a Deus. Acho que eu sou louco, irmão, de fazer isso. Aqui a Bíblia diz, ó, dizendo se sabe, tornaram-se louco. Eles são loucos, eles, de fazer isso. Ainda mais eu, 49 anos de idade. Aqui, ó, barba branca, ó. Ó, careca, caiu tudo, os passão lá pra trás. Fábio Gomes que sabe, lá direito, lá de esquerda e no coração. Botar o terno branco lá, vou chamar o Fábio Gomes pra gente dançar uma lambada. Tem um anjo aqui neste lugar. É a música do Fábio Gomes. Eu gosto muito desse jovem, cara. Eu gosto muito dele. Pra mim, ele é um irmão. Tirando o meu irmão, que eu também gosto muito, meu irmão Elvis, que eu gosto muito dele demais. Pra mim, o meu irmão Elvis é como um filho. Glórias a Deus. E o Fábio Gomes é como um irmão. Eu gosto muito do Fábio Gomes. Aí, com a barba branca, irmão. Cabelo branco. Deus falou comigo que eu ia envelhecer dentro da casa dele. Aí eu com 49 anos de idade. 49 anos de idade, irmão. Vou tirar o boné pra você ver a careca. Velho, aqui, ó. Cabelo branco. 49 anos de idade. Vou vir aqui para dizer que nem tudo é o que está escrito. Se preocupa, não tá dando certo. Consagra até o jumento. Vai lá, consagra. Tá dando certo? Aí daqui a pouquinho aparece o anjo de Deus com a espada. Tu vai morrer hoje. Mas por que, criador? O que foi que eu fiz? Você distorceu as minhas escrituras. Ah, eu vou pro céu pelo menos. Céu? 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 Tu vai pro céu quentinho. Vai descer direto. Cuidado, hein? Tanto quem ensina esse evangelho erradamente e quem ouve esse evangelho erradamente e aceita, os dois irão para o inferno. Entendeu? É porque hoje eu tô afim de pregar de boné, irmão. Tô querendo tampar o careca, tá caindo, tudo tá caindo. Glórias a Deus. Se você quer conhecer os nossos trabalhos, eu tenho um trabalho no YouTube. Irmão, aqui eu só tô fazendo uma canjinha. Parece que a palavra tá falando, mas tem que ver o que tá lá, irmão. Até eu me assusto. Até eu me assusto, irmão. Até eu dá vontade de aceitar Jesus de novo. Porque lá tem as mensagens pregando pelas igrejas. E quando eu vou pregar na igreja, eu vou pregar a verdade, mano. Não vou lá para ficar fazendo rodeio nem agradar pastor nenhum, não. Porque uma coisa, eu já não cobro oferta por causa disso. Eu já não peço dinheiro na igreja, cobrar para pregar por causa disso. Para pregar com liberdade. Porque quando a pessoa começa a cobrar muito para pregar, aí você está negociando o evangelho. Aí você tem que falar o que o homem quer, não o que Deus quer. É isso que está acontecendo hoje. O evangelho hoje virou um negócio. Entendeu? Eu não, vou pregar por amor às almas e por amor a Deus, respeitando a sua palavra. Todas as vezes que você vê alguém dizendo que nem tudo é o que está escrito, ó, corre dele, corre dela. São emissários de Satanás. Estão sendo usados pelo diabo. Ah, tá errado o nome? Diabo. Estão sendo usados pelo diabo. Igual o Judas Iscariote, estava toda hora negociando. Depois, no final, foi negociar Jesus. Aí como é que um cabra desse vai se salvar? Não tem como se salvar. Vai se suicidar, igual o Judas Iscariote. Entendeu? Eu vou entregar tudinho aqui hoje, irmão. A maneira antiga. Vamos continuando. Glórias a Deus. Versículo 23. Mudaram a glória de Deus corruptível e semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que também Deus entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar seus próprios corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. É isso que está acontecendo. Eles estão honrando mais os homens, estão honrando mais a liderança do que a liderança espiritual que vem do céu. Glórias a Deus. Tem motivo, irmão? A liderança tirar o outro que está liderando uma igreja só porque falou a verdade? Isso é motivo? Claro que não, meu amigo. A não ser se houver segundo os interesses. Por quê? Ó, tu tá falando essas coisas aí, meu amigo, você tá acabando com a minha mamata. O povo tá sabendo que eu tô mentindo por tua causa, ora. Você pode sair falando tudo assim que você tá falando. Ah, mas só falei o que tá na Bíblia. Como recentemente estive pregando numa igreja, o pastor me chamou no gabinete. Ô, meu amigo,
Você é maluco? Você é doido? Falei, por quê? Como é que você vai falar uns negócios dele lá no altar? Uns troços desses lá no altar? Tá querendo espantar o pecador? Eu falei, pastor, mas só falei o que está na Bíblia, pastor. Nem fiz ilustração, só falei o que está na Bíblia. Não, aqui não é assim não. Aqui o povo é sensível. Entendeu? Tá assim agora, irmão. Se pode mais falar a verdade, não. Nós estamos nos últimos dias da igreja de Cristo. Guarde isso que eu estou falando. Se você está numa igreja onde não se pode mais falar o que está na Bíblia, meu irmão, você está numa furada. Esse Titanic aí vai afundar mais cedo ou mais tarde. Esse Titanic vai afundar, meu amigo. Se tu estiver dentro dessa embarcação aí, você vai descer direto. Entendeu? Aí você vai ter que cantar a música lá junto com aqueles que afundaram. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aí Deus vai fazer aqui. De mim? Peraí. De mim? Mais perto de mim, não. Você está mais perto do capeta do que perto de mim. É isso que vai acontecer. Distorcendo as escrituras, não tem como chegar no céu. Só indo pela verdade. Então para de idolatrar o homem. Para de idolatrar a mulher. Procure ver se esses aí estão verdadeiramente na verdade. Glórias a Deus. Cuidado com esses que ficam colocando dúvida no ministério do apóstolo Paulo. Quem sou eu, quem é você para querer colocar dúvida naquilo que Paulo pregou? É só você ver direitinho a Bíblia, você vai compreender que Paulo só falou aquilo que Deus mandou ele falar. Vamos continuar. Pelo que Deus os abandonou as suas paixões infame. Porque até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Tá vendo aí, ó? Vou até mudar o boné, meu irmão. Agora é assim, né? Mas não dá aqui, fica feio aqui o buraco que tá aqui, a cara que tá aqui. Não dá pra mudar não, deixa eu virar de lado. É assim que é melhor, né? Se eu fazer assim pra trás, aqui mesmo, ó. É careca, é velhice, ó. Aí o buracão que tá aqui. Aí tem que dar razão ao pastor Fábio Gomes. Um espação que tá na cabeça do Fábio Gomes, lá direito, lá esquerda, e também no coração. Coração! Glórias a Deus. Deixa eu tirar aqui que tá feio esse boneco com buraco. Não tem nem cabelo aqui mais, ó. Mandaram eu fazer um implante. Faz um implante aí, cara, vai ficar legal, tá todo mundo fazendo, vai estar louco, vou botar uma mentira aqui na minha cabeça. Aí depois teve o outro que mandou fazer tatuagem, que fica igualzinho cabelo, vai estar amarrado. Aí depois teve o outro que falou pra mim comprar uma peruca, botar uma peruca aqui, tá doido, só um zacaria pra usar peruca, entendeu? Cada uma, né, eles inventam cada coisa, entendeu? O máximo que eu posso fazer, irmão, é colocar um boné, entendeu? Que pelo menos você sabe que eu tô de boné, eu não tô mentindo, ó, tô de boné. Entendeu? Agora eu vou botar um implante, vou botar peruca, vou botar tatuagem, vocês estão doidos? Não, deixa o natural acontecer. Pra que enfeitar? É o que eu falei com a produção aqui, ó. Ficou com ideia de negócio de querer se pintar, eu falei, não se pinta. Se fosse pra você nascer colorida, você não tinha nascido um ser humano, você tinha nascido um arara. Aí foi se pintar. Foi parar no hospital, toda inchada. Não avisei ainda. Glórias a Deus. Vaidade, tudo é vaidade. Vaidade dos pés à cabeça. Você pode reparar que Deus fala com Ezequiel assim, Ezequiel, vá lá pro muro do templo, abra um buraco que eu vou te mostrar o que os meus sacerdotes, aqueles que eram meus sacerdotes, quer dizer. Eles eram meus, não são mais. O que eles estão fazendo dentro do templo? Aí Ezequiel foi lá, furou um buraco. Quando Ezequiel olhou, meu amigo, perdendo o tempo de Deus, adorando a Aserá, adorando a Baal, adorando Marduk, adorando tudo quanto é tipo de Deus dos tempos antigos. E ainda estavam se pintando ainda, os miseráveis. Sacerdote, mas botando batom, botando aqui assim, ó. Sacerdote tudo se pintando. Entendeu? O melhor é o natural, irmão, assim, cabelo branco. A Bíblia fala em Provérbios que a beleza dos velhos são seus cabelos brancos. Para que pintar o branco vai aparecer de novo? Fica no original, que é bem melhor. Glórias a Deus. Eu sempre falo que eu tô velho mesmo, irmão. 49 anos de idade. Ó, tô com 49 anos, nem parece, né? Eu tô com 49 anos de idade, tô pertinho, já tô com o pé quase lá, com o pé na cova. Aí eu vou, nos meus últimos dias, meus finalzinhos de dia, que eu não sei quando é que eu vou, aí eu vou começar a falar que nem tudo é o que está escrito.
Vou distorcer as escrituras? Só se eu fosse louco, conforme eu colhi aqui, ó, dizendo se sabe tornar-se louco. É o que Deus vê essas pessoas hoje. E tem mais, para terminar, hein? Para terminar. O último versículo, 32, ó. Os quais conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente praticam, mas também consente aos que fazem. Por isso que eu também não vou consentir. Ah, o que que tem, irmão? Um montão de pastor tá apoiando, por que que você não vai apoiar? Ó, a Bíblia fala que do mesmo jeito que Deus tirou um povo do Egito, também condenou os que não creram, tá? Cobrou, puniu, fez um monte de coisa. Vai lá ver a Bíblia. Aí eu vou entrar nessa? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Por isso, meus amigos. Mas eu vou dar a lista do pecado que está aqui no livro de Romanos. Eu vou dar essa listinha porque esses versículos que eu não li, eu vou ler agora. Versículo 27, 28, 29, 30 e 31. Olha só. A lista dos pecados. De repente deve ser alguma coisa que você já percebeu que está acontecendo. Semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram a sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza. Cometendo torpeza. E recebendo em si mesmo a recompensa que convinha a seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, aí, assim Deus entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda a impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, néscio, infiéis no contrato, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Aqui a lista. Isso é só uma pequena lista. Se você for ler as cartas todas de Paulo, você vai ver, irmão, que a maioria já está decretado para ir queimar no fogo do inferno. Não é eu, não são palavras minhas, e eu não estou julgando e nem condenando ninguém, não. É o que está escrito, ó. Os quais, versículo 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas consente aos que fazem. Essa que é a realidade. Aí fica um ou outro com aqueles pretextos. Não devemos julgar. Deus veio para salvar todo. É mesmo. Eu concordo contigo. Não devemos julgar assim precipitadamente, não. Mas à luz das Escrituras, sim. Como eles se converterão se não há quem pregue? Como eles vão saber o que é certo e errado se você não pregar e mostrar a verdade conforme está escrito? Como que eles vão saber? Fica só no Deus amorzinho assim. Deus é amor. Deus é amor. Opa, amor de Deus. Deus é misericórdia. Essa pregação está errada, meu amigo. Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E ao culpado, Deus não vai tirar por inocente. Ao culpado, Deus não vai tirar por inocente. Entendeu, meus amigos e minhas amigas? Não, você tem uma palavra muito dura. Não é palavra dura, eu não tenho palavra dura. É você que já se acostumou com o pecado. Quando o ser humano começa a se acostumar ao pecado, quando ouve uma verdade como essa, se assusta, porque não está acostumado. Foi quando aconteceu numa igreja que eu fui pregar, o povo ficou assustado. Eles não estavam acostumados a ouvir a verdade, nem eu sabia que estavam acostumados a ouvir a verdade. E muitos no final do culto me procuraram. Irmão, nunca ouvi falar sobre isso. Isso realmente está na Bíblia? Eu falei, claro, só li o que está na Bíblia. Não fiz nem ilustração. Olha que eu trabalho como locutor de rádio, meus amigos. Não fiz nem ilustração. Eles ficaram assustados. Mas a cara do pastor que me convidou. Ele ficou assim, o pastor ficou com a cara do demônio. Esse dia o pastor não veio nem me dar o recado. Mandou para ele me dar o recado. Ó, irmão, vai lá, vai na paz.
Não tem nem oferta para você. O pastor tá irado contigo, meu amigo. Isso aí que você falou, o pastor tá irritado contigo. Eu falei, quem falou que eu vim aqui por causa de oferta, rapaz? Eu não vim aqui por causa de oferta, não. Quem te enganou que eu vim aqui por causa de oferta? Eu vim aqui por amor às almas. Eu vim aqui por amor a Deus. Eu vim aqui por amor às Escrituras. Eu nunca pedi oferta a ninguém. Para isso eu trabalho. Para isso a produção trabalha. A gente não vive de oferta de ninguém, não. A gente vive do suor do nosso rosto. Se algum dia você quiser abençoar, amém. Agora, se não, fazer o quê? Que nem já aconteceu eu ir em igreja pregar e o pastor chegar para mim e falar assim, irmão, tem um negócio aí para tu, mas não abre aqui não, tá? Eu vou colocar no seu bolso. Aí colocava o envelope no bolso, quando eu chegava em casa, eu tomava até um susto. 30 reais, 50 reais, mas eu nunca pedi, irmão. Nunca teve uma placa aqui, ó, escrita, me convida por dinheiro. Nunca fiz isso, nunca vou fazer. Aprendi a ser crente em 1996, no período que eu aceitei Jesus. Em 1997 me batizei passando pelas águas. Em 1998 o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Estou aí até os dias de hoje pregando o Evangelho. Por isso que eu falo, eu tenho um ministério. Entendeu? Eu tenho um ministério. Porque se o meu ministério fosse coligado a templos feitos de mão de homens, já tinha acabado há muito tempo. Não mais por causa da perseguição que eu tenho, por causa da verdade. Porque existem os odiadores da palavra de Deus, irmão. Essa que é a realidade. Glórias a Deus. Eu sempre converso com ela aqui, eu sempre falo, siga o que eu falo, o que eu prego de acordo com as escrituras. Cuidado com esse modismo aí. Entendeu? Se forem tentar alguma irmã desmiolada tentar te corromper, tu me avisa, que eu vou te mostrar a verdade. Que tem muitas aí que estão andando desmiolada, conforme diz as escrituras. Aprendem sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe que não pode estar fazendo aquilo que não pode. Sempre está ouvindo na reunião de obreiro e está fazendo o contrário. Glórias a Deus. Assim como tem muitos também pastores também. Sabe que não pode estar fazendo aquilo que não pode. Não tem homem aí para pregar não, não tem obreiro aí para pregar na sua igreja não. Tem que trazer aquilo que é antibíblico. Ah, irmão, se for para... Eu já falei, eu não tô aqui por amizade a ninguém não, amigo. A minha rede social não é por amizade não. Quem quiser sair, pode sair. Tem rede social aí para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Você não é obrigado a me seguir nas redes sociais e mídias sociais, não. Aqui você vai ouvir a verdade. Me desculpe, eu sei que eu tenho muitos amigos aqui de perto e de longe que estão comigo nas redes sociais, mas a minha rede social é para falar a verdade. Se de repente alguma verdade dessa que eu tenho pregado aqui está te incomodando, meu amigo, é fácil. É só você cancelar a amizade aí, ó. Essa é facílimo. Cancela a amizade e fica lá numa rede social do oba-oba. Onde a mentira reina, aonde o pecado reina, aonde o diabo reina, aonde a verdade é proibida, entendeu? Vai lá aqui, ó. Interessante aqui. Agora tá assim agora o YouTube, ó. Quer ver? Aqui, ó. Que tal fazer uma pausa? Esse é um lembrete. E quando ele não bota isso aqui pra me parar, sabe o que ele bota? Tá na hora de mimir. Tá na hora de mimir. Nem o YouTube tá aguentando. Ele fica, tá na hora de mimir. Vai dormir. Até o YouTube tá incomodado com a verdade. Mas graças a Deus que eu tenho uma plataforma lá. Você pode ver lá, minhas redes sociais e mídias sociais, está lá. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Você entendeu aí, meus irmãos? Tudo tá na Bíblia aqui, ó. O que você precisa saber tá aqui, ó. Você quer saber se você tá indo pro céu, pro inferno? É só você ler a Bíblia. Você quer saber se o teu pastor tá te enganando? É só você ler a Bíblia. Você quer saber se a missionária da igreja tá te enganando? É só você ler a Bíblia. Glórias a Deus. Porque o máximo que dá para levar é a missionária. O que passa disso é procedência maligna. Tá escrito, tá? Ainda dá para levar a missionária, que não implica tanto com as ordenanças eclesiásticas celestial. Porque Deus deu uma determinação e nós temos que obedecer. Se nós não obedecemos aquilo que Deus determinou, isso aí já é rebeldia. Entendeu? É rebeldia tanto à liderança maior como ao Espírito de Deus. E o final é triste, tá? Porque Judas Iscariote teve um final triste. Avivamento só se sustenta obedecendo a palavra de Deus. Entendeu?
É isso que se sustenta. Glórias a Deus. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações. Infelizmente, muitas pessoas que para mim era referência já não é mais. Quando eu vi que concordou com o modismo, entendeu? É interessante, né? Mas deixa quieto. Eu vou falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Vou fechar até a Bíblia. Entendeu? Fechar até a Bíblia. Chega. Depois tem mais. Vamos voltar aqui com mais revelação, com mais verdade para vocês. Então hoje nós lemos para compreender o livro de Romanos, capítulo 1, entendeu? E ali você vai ler o restante que está escrito ali e Deus vai falar ao seu coração. Nunca aceite aquilo que está fora das Escrituras, porque se você aceitar aquilo que está fora das Escrituras, você vai condenar sua alma ao inferno e vai trazer maldição para você e para toda a sua família. Por isso, fique com a palavra de Deus, para que a bênção do Senhor permaneça no seu lar. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações. Glórias a Deus. Fique na paz e até uma próxima, se Deus quiser.